Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mentoria e hoje nós vamos falar sobre uma consulta que o Ed Carlos está fazendo. Como vocês sabem, eu acompanho os casos aí do Ed Carlos e me parece, eu vou ver aqui com o Ed Carlos agora, mas me parece que ele fez já a ressignificação na semana passada e hoje ele está, acho que é a quarta consulta parece, e ele está finalizando essa consulta com esse paciente e eu quero ver como é que está esse, essa esse caso aí, tá bom? Deixa eu buscar o Ed Carlos aqui para a sala. Pronto, Ed Carlos, mais uma vez seja muito bem-vindo, tá? E pode dar um alô para o pessoal aí, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, Samuel. Mais uma vez, bom dia. Bom, Ed Carlos estava falando aqui para o pessoal do caso desse paciente seu, né? Que a gente não cita o nome aqui, vamos dizer, acho que foi José João, não sei que a gente colocou um nome fictício aqui para ele. E pelo que a gente estava conversando anteriormente, você já fez a ressignificação, né? Inclusive, a gente Isso. gravou, se eu não me engano, uma aula sobre essa ressignificação, aqui uma mentoria. E hoje você fez a consulta, uma consulta, e eu quero que você me fale um pouquinho sobre essa consulta. Como é que foi essa consulta? Enfim, eu vou te deixar à vontade aqui para você falar aí, tá bom? Então, essa quarta consulta foi aquela consulta que eu conduzi toda através de metáforas. Criei metáforas, contei metáforas e no final eu fiz aquela questão dele trazer para ele a responsabilidade em cima da metáfora que eu contei. Entendi, entendi. Você trabalhou em cima da autorresponsabilidade novamente, né? Com o seu Isso. paciente. É interessante, isso é muito Porque interessante. Pode falar. mesmo depois da ressignificação, ele é aquele tipo de paciente que fica culpando sempre os outros. É o governo, é o professor dele, é o patrão, e não traz a responsabilidade para si. Fica sempre jogando a culpa em terceiros. Entendi. É interessante essa questão pelo seguinte: a gente trabalha com a ressignificação com o paciente e a gente trabalha bem direcionado ao subconsciente do paciente. É como se a gente estivesse preparando o subconsciente do paciente para a vida a partir de agora. Se o paciente ele voltar a praticar as mesmas coisas, ter os mesmos hábitos que ele tinha anteriormente, e esses hábitos foram os que o levaram a essa situação, é muito Vai provavelmente criar que esses ele padrões, volte né? novamente às situações. Então, assim, a gente ajuda o paciente da seguinte forma: a gente prepara o subconsciente dele, a gente faz uma ressignificação do subconsciente para que o subconsciente ele não tenha mais o mesmo significado, todo aquele evento emocional, só que o paciente, de forma consciente, agora ele tem que começar a praticar, ele tem que começar a vivenciar coisas novas para que ele possa fazer uma reprogramação na mente dele a partir dali. Então é bem importante. É por isso que a gente tem esse protocolo, porque a gente poderia encerrar na terceira consulta. Faria ali um mapeamento do subconsciente, faria ali, buscaria os problemas, né, o lixo emocional, e finalizaria na terceira consulta com a ressignificação e pronto. Significação. O paciente ia embora. Acontece muitas vezes isso do paciente na terceira consulta. Ele fala: olha, eu estou bem, estou me sentindo muito bem, eu não quero nem participar das outras consultas. Mas, dentro desse protocolo que nós usamos, nós temos mais duas consultas de acompanhamento com o paciente, porque aí a gente vai trabalhar de uma forma mais consciente, conversando com o paciente ali, em relação a como ele vai lidar com a vida dele dali para frente. Inclusive, dentro disso, a gente consegue descobrir também algumas outras necessidades do paciente, como um direcionamento na área coaching, enfim, ou em outras metodologias. E a gente ajuda o paciente dessa forma também. Então, quer dizer, Ed Carlos, que você contou uma metáfora, né? Você trouxe metáforas para Isso. ele, trazendo ali a questão da Chamar a responsabilidade para si, né? autorresponsabilidade. Exatamente. Para que ele, a partir de agora, ele continue reprogramando o Ou subconsciente seja, dele, né, no dia a dia. Me fala um pouquinho fazer mais. com que ele entenda que quem ele vai ser futuramente só depende dele, Depende das atitudes, principalmente dos dos pensamentos. pensamentos dele, Tem duas coisas do quanto. interessantes. Pensamento e atitude são duas coisas que elas precisam andar juntas, mas na grande maioria das vezes não andam. Muitas vezes a pessoa pensa muito em algo, mas ele não tem atitude de fazer aquilo. Né? Então a gente tem que trazer essa consciência e a autorresponsabilidade traz isso. Pode contar. Eu vou te falar um pouco, por alto, que é a metáfora que eu contei para ele. Bacana. Eu contei a metáfora para ele de dois amigos que moravam em uma cidadezinha do interior, que ambos tinham o sonho de se tornar pedreiros, só que um deles
fazia o esforço suficiente e encarava todas as situações difíceis da vida como uma forma de crescer e se tornar alguém, enquanto o outro, que se chamava Aurélio, via tudo como azar para ele. Sempre que se deparava com situações difíceis, ele desistia. Enquanto esse Márcio, que era bem dedicado e via tudo como uma oportunidade de crescer na vida, encarava essas situações e fazia tudo o que tinha que ser feito para ele se tornar aquele profissional que ele queria ser. Aurélio sempre só lamentando, faltava dia de serviço. Até que um dia Aurélio foi despedido do seu emprego, enquanto Márcio só crescia e se tornou um grande pedreiro nessa construtora. Aí depois de ser demitido dessa construtora, ele começa a procurar serviços em outros lugares. Aí pelo fato de ser uma cidade muito pequena e não ter passados bens, boas referências nesses outros serviços que ele tinha desempenhado, dificilmente eu consegui encontrar esse emprego. Até que ele encontra com uma senhora muito sábia, que deu conselho para ele, que fala da seguinte maneira para ele: que na vida é preciso passar por dificuldades, apertos, para conseguirmos ser alguém que desejamos. Porque na verdade a vida não é só feita de mar de rosas. Precisamos passar por dificuldades para se tornarmos alguém que a gente almeja futuramente. Bacana, bacana. Eu estava assistindo uma palestra ontem, e você falando, eu lembrando dessa palestra que eu estava assistindo ontem, onde o palestrante, ele falava ali que ele trabalhou na metalúrgica, né, no sistema metalúrgico, e quando ele entrou ele era muito novo, acho que seus 17 para 18 anos, e quando enquanto ele estava trabalhando ali, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas os outros funcionários ali, que era né, um grupo grande de funcionários, eles trabalhavam ali na parte mais pesada, né, vamos dizer assim, eles trabalhavam meio que num estoque, num controle de qualidade de alguns materiais lá, de uns tambores, e ele disse que via os colegas de trabalho, porque eles olhavam o tambor, e se o tambor tivesse bom, eles encaminhavam esse tambor, pegavam esse tambor, colocavam em cima de um equipamento, não sei bem como é que era, mas era algo alto, que eu lembro que ele estava fazendo, né, o movimento de colocar no lugar alto. O tambor era grande, aqueles tambores de 200 litros, né? E aí eles colocavam esse tambor lá em cima. Se ele tivesse danificado, o tambor não tivesse bom, não passasse pelo controle de qualidade, ele simplesmente descartava esse tambor. E aí ele falando que ele via os colegas de trabalho com um punhalzinho, né, uma faquinha, um ferro, não sei bem o que era, mas eles danificavam aqueles tambores. Quando o tambor vinha para eles furavam aquele tambor, porque aí não passava pelo controle de qualidade, e descartava para não ter que colocar em cima da outra máquina do caminhão, não sei bem o que era. Mas assim, olha só a mentalidade. Ele chegou nesse lugar para trabalhar e ele via os colegas de trabalho danificando o material que eles estavam produzindo ali, para que eles não tivessem o trabalho de colocar em cima da carga. E aí eles danificavam e jogavam fora, danificavam e descartavam. E aí eu não sei qual era o processo, mas devia ir para uma reciclagem, algo assim. E ele ficou observando tudo aquilo. E ele não fazia isso. Ele falou: não, mas isso não está certo. Se eu estou aqui para trabalhar, para realmente ver o controle de qualidade, para poder botar o material, né, para rua, o que é que vai acontecer? Se a gente for descartando os tambores que estão bons, vai chegar um momento em que a empresa vai entrar num colapso financeiro, porque ela não vai ter uma rentabilidade, e quem vai ser despedido somos nós. E aí a mentalidade dele é essa. Só que dos colegas não. Resultado que ele foi subindo de cargo na empresa, não vou contar toda a trajetória dele, e ele se tornou um encarregado de uma patente alta dentro da empresa ali, enquanto os outros funcionários que faziam isso foram todos demitidos. Ele trabalhou muitos anos ali naquele lugar e conseguiu galgar. Hoje ele é um presidente de uma empresa de cursos, né? O cara tem... eu não vou falar o nome aqui, mas o final é Guedes, tá? Depois vocês pensam. Deixa eu terminar de contar o final da metáfora. Mas vou deixar você contar. Mas só assim, só para embasar o que você falou,
Ed Carlos, que quando a gente se esforça no que a gente quer, a gente busca a responsabilidade para a gente alcança o sucesso, tá? Seja em que A área a gente gente for consegue. trabalhar. Mas pode falar aí, inclusive que você me chamou a atenção aí, que você falou que uma senhora, uma senhora, né, falou para esse jovem, né, o Márcio, não, para o Márcio não, para o Aurélio, Aurélio. que ele precisava sofrer na vida para poder adquirir o que ele queria. Isso é interessante, eu achei muito interessante você ter falado isso. Você sabe por quê? Às vezes a sabedoria não está em uma pessoa que a gente busca, às vezes, por exemplo, em um guru motivacional. Tal. Às vezes está numa pessoa simples do dia a dia. Na sabedoria de uma Que pessoa com experiência de vida. E para adquirir essa experiência de vida, a pessoa tem que literalmente viver. Eu achei bem apanhar interessante isso que você bastante, falou. né? Apanhar Apanhar bastante. bastante. Apanhar bastante para poder entender a vida. Mas pode continuar falando, Ed Carlos. Eu achei muito interessante, só queria realmente embasar mais o que você estava falando. Aí depois de ter procurado em várias empresas da cidade serviço, ele não consegue, ele resolve tentar a vida numa cidade grande e resolve ir para São Paulo. Chegando lá também não foi nada difícil, nada fácil. E aí ele continua procurando, dia após dia, até que consegue um emprego num canteiro de obras. E começa lavando o banheiro dos peões da firma. Aí passou vários anos fazendo isso. Até que um dia precisa de um ajudante nas obras, na construção. Ele começa como ajudante, passou alguns anos desempenhando a função de ajudante e começou a fazer o que não fazia antes. Fazia mais do que era do seu dever. Fazia massa para os pedreiros e no tempo que ele estava mais de boa, ele começava a chapar massa e amarrar ferro, que já era serviço de pedreiro. Com o tempo ele foi criando experiência e virou pedreiro. O tempo foi passando, ele foi criando muita experiência e começou a se destacar como um dos melhores pedreiros da construtora. Com o passar do tempo, um dos mestres de obra lá, por questões de saúde, teve que pedir demissão da firma e eles colocaram em votação quem seria o pedreiro que tinha mais responsabilidade e que melhor desempenharia a função de mestre. Colocaram em votação, ele venceu e ele passou 10 anos na frente dessa construtora, como mestre de obra. E trabalhar mais fiscalizando, só fazeria alguns serviços que eram mais complexos de fazer. Esses 10 anos se passaram, ele criou muita experiência e ganhou muito dinheiro na frente dessa construtora e resolve voltar para sua cidade natal. Aí resolve pedir demissão, chegou em um dos seus chefes lá e pediu demissão. Aí, pelo fato dele ser um dos melhores pedreiros, fazer o serviço render, eles ofereceram a ele 25% a mais do que ele ganhava na construtora. Aí ele fala para um dos donos da construtora que não seria por questão de salário. O salário dele era muito bom, mas só que ele estava com saudade da sua terra e resolve voltar. Aí um dos donos da construtora falou: eu já vi que nada te segura aqui, mas já que você quer ir, as portas estarão sempre abertas para você, caso queira voltar. Ele volta para a sua cidade e começa a trabalhar como pedreiro, começa a construir praças, casas, postos de gasolina, e a procura de serviço só vai aumentando cada vez mais. Ele resolve contratar novos funcionários, não só pedreiros e ajudantes, mas também carpinteiro, que estaria cada vez crescendo mais a procura por serviço. E ele foi contratando cada vez mais e resolve montar uma construtora. Ele monta uma construtora e, em homenagem àquela senhora que deu aquele conselho a ele aquela vez, quando ele estava na ruína, a construtora leva o nome da senhora, Construtora Yolanda. E esse Bacana, foi o fim da história, bacana, da bacana. metáfora. Ó, o interessante aí, dentro de toda essa contextualização, que é o seguinte, vamos ter, isso é uma metáfora, mas é uma história real de várias pessoas, cada um tem suas metáforas, tem suas histórias reais que podem ser contadas. E o que eu acho interessante aí é porque no início da carreira, né, desse jovem nessa metáfora, ele não levava tão a sério o que ele fazia. Por conta de uma conversa com a senhora, ele começou a levar a sério, só que ele teve que começar de baixo novamente. Né?
Ele teve que começar lá do início novamente e agora começar a se dedicar ao seu trabalho de uma forma que ele não se dedicava antes. Isso trouxe vários benefícios para ele, inclusive a oportunidade de poder voltar à sua cidade natal, a cidade que ele vivia, para poder reestruturar a vida dele ali. Então, assim, por que eu estou dando ênfase aqui a toda essa metáfora, toda essa estrutura que você criou, assim, e você está de parabéns por criar essa estrutura, essa metáfora, porque isso se reflete e se refere a histórias reais de pessoas. Eu falo porque eu atendo pessoas todos os dias. E em resumo, a vida das pessoas elas se parecem muito, cada um nos seus problemas, cada um nas suas necessidades, mas as necessidades se parecem muito umas com as outras, cada um na sua história diferente. E só que assim, uma coisa que a gente vê muito em comum é a questão da atitude chamando a responsabilidade para si. É quando a pessoa entende que a responsabilidade é dela. A responsabilidade não é do terapeuta, não é do pai, não é da mãe, não é do patrão. Não, a responsabilidade é da pessoa que está passando pela situação. Então, quando a pessoa entende que a responsabilidade é dela, ela assume essa responsabilidade, ou seja, se torna uma autorresponsabilidade. E ela decide, porque assim, não é só ela entender esse processo, a questão não é só entender, a questão é entender e agir. Como eu falei, tem que ter o pensamento e a ação. Tá? Tem Então, que assim, entender e colocar em prática. tem que colocar em prática aquilo que está pensando. Não adianta pensar, saber onde é que está ali a situação, a solução, e ela não ter atitude de resolver aquilo. Então, assim, dentro de toda essa metáfora, se o paciente ele busca isso para ele, essa história, ele contextualiza na vida dele, porque dá para fazer isso. Você começa a contar uma história. Você contando essa história, eu contextualizei muitas coisas que aconteceram na minha vida em outras áreas. Né? Então, assim, quando o paciente ele contextualiza tudo aquilo que você está dizendo para a vida dele, para a necessidade dele, e ele entende que ele precisa recomeçar, aí é que há a verdadeira mudança e transformação na vida do paciente. Então, tá de parabéns, gostei muito da metáfora. Agora, eu quero te perguntar aqui, eu te pergunto aqui agora. Como foi que ele reagiu a tudo isso? Como é que o paciente se portou aí em relação a toda essa metáfora? Quais foram os comentários dele? Me fala um pouquinho aí como é que foi isso aí. Como eu tinha até te fez essa pergunta semana passada. A gente até citou bastante em cima dessa pergunta que eu vou te falar agora. Ele entende que os atos dele que vão fazer ele se tornar o sucesso dele futuramente ou fracasso. Agora ele sempre fica procurando motivação para que isso possa acontecer na vida dele. Pronto. Eu, E eu até passei para é uma pergunta, né, que você está fazendo. isso. Beleza, vamos lá. Eu até passei para ele que o que vai servir de motivação para ele é aquela questão do propósito. É o que serve de motivação para a gente. Se a gente não tiver bem firme o propósito, porque a gente acorda cedo, porque a gente vai dormir de madrugada, fim de semana perdido, a gente não consegue passar por cima dessas dificuldades da vida, não. Agora, a partir do momento que a gente tem um propósito, aí a gente faz o que tem que ser feito. É exatamente isso. Tem duas coisas que eu quero pontuar aqui. E assim, e parabéns porque você está fazendo dever de casa, né? Porque a gente já conversou sobre isso, sobre o motivo da ação, que é o que eu vou falar aqui agora. Mas antes Isso. de falar sobre o motivo da ação, que é motivação, que é motivação, né? Que é o motivo da ação, eu vou falar uma coisa aqui para você e para todos que estão assistindo. Quando o paciente entende o que deve ser feito, mas ele não quer fazer, ele não quer pagar o preço, e aí ele fica justificando o seguinte: eu não consigo, eu não consigo desenvolver isso, eu não tenho motivação para isso. E eu vou falar sobre motivação. Pode falar. Você está descrevendo todinho. É isso. Porque assim, o paciente ele entende o que deve ser feito. Poxa, ele vem para o consultório, você trabalha com ele ali, faz o tratamento, trabalha o subconsciente, ressignifica tudo e ele entende. Porque o trabalho do terapeuta é fazer com que o paciente entenda o processo. Tá? Da vida dele, não é o processo terapêutico, mas o processo da vida dele. Tá? É a gente trazer um caminho, um direcionamento para o paciente. Mas tem paciente que ele não quer pagar esse preço. Ele não quer sair da zona de conforto. Ele não quer chamar a responsabilidade para ele. Aí ele diz que ele não tem motivação. Esse problema é dele, não é seu. Eu não tenho motivação. Esse problema não é seu. Esse problema é dele. E não cabe
ao terapeuta querer resolver esse problema. Não cabe ao terapeuta. O que o terapeuta precisa fazer é o que eu vou fazer agora. É o que eu vou falar agora. É fazer com que o paciente entenda o que é motivação. Agora, se ele vai querer buscar essa motivação ou não, é com ele. O terapeuta não tem responsabilidade nenhuma. O terapeuta tem responsabilidade nas próprias ações, nas suas próprias motivações, tá? Então, eu vou falar agora sobre o que é motivação. Primeiro, eu falei aqui sobre que o terapeuta ele não tem essa responsabilidade, é pessoal, intransferível da motivação. Cara, eu tô motivado aqui, cara. Eu tô top aqui na motivação. Serve para você a minha motivação? Não serve. Não. Não serve. Eu posso até ir de forma ali rápida, você ficar até alegre, uhul, vamos lá e tal. Daqui a pouco acaba a sua motivação. Porque os seus motivos não são os meus. São motivos de. Podem ser parecidos, mas são os seus motivos. Vamos supor que a gente lute por uma mesma causa, tá? Transformar a vida de pessoas. Tá? Então, é nossa causa, transformar a vida de pessoas. Essa é nossa motivação a estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Só que transformar a vida de pessoas na minha vida, eu já tenho os meus benefícios, eu já tenho. Quais são os principais? Se sentir bem com isso é um benefício que eu tenho. Me sentir bem em ajudar outras pessoas. Mas o fato de eu me sentir bem pela mesma causa que você tem, não vai fazer com que você se sinta bem. O que vai fazer você se sentir bem é você trazer isso para dentro de você. A nossa motivação é ajudar pessoas, beleza. Nós ajudamos as mesmas pessoas, beleza. Só que o que eu vou sentir, eu estou sentindo dentro de mim. Eu não tenho como sentir isso que está acontecendo dentro Não de tem como você você. transferir para ele. Não tenho como transferir. Então, por mais que os motivos sejam parecidos, ou sejam iguais, ou sejam os mesmos, mas o sentimento disso é intransferível. Então, a responsabilidade é dele e não sua. Mas aí, cabe a você como terapeuta, e cabe a mim como terapeuta, nós terapeutas, ou profissionais da área do desenvolvimento humano de uma forma em geral, entender isso que eu vou falar agora, para poder passar isso adiante aos nossos pacientes e clientes e amigos, tá? Inclusive, eu tenho uma palestra falando só sobre motivação. Eu, particularmente, como já tenho, né, tem 24 anos que eu desenvolvo pessoas, então eu já trabalhei muito com palestra motivacional lá no início. Aquela palestra que você chega pulando no palco ali e tal, e bota a galera pra cima, e é isso aí e tal. Empresas, por exemplo, né, reuniões estruturais de empresas, onde eu levava a galera ali, os funcionários aquele up, né? E as pessoas ficavam radiantes ali. Quando chegava na segunda-feira, por conta dos problemas em casa, por conta dos problemas pessoais, das dificuldades, as pessoas já tinham perdido aquela motivação. Tudo isso muda, É uma né? motivação efêmera. Por quê? Porque a motivação não está ali naquele conjunto de atitudes de todos, está dentro de cada um. Tá? Então, o que é motivação? Aí, por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz muita palestra assim. E hoje eu entendo, né, que essa motivação ela precisa ser entendida. Né? E o que é motivação? É o motivo da ação. É o porquê que você faz isso, ou por quem você está fazendo isso. Né? Qual o motivo de você acordar todos os dias pela manhã? Qual o motivo, o porquê que você acorda todos os dias de manhã? Acorda para passar o dia sem fazer nada? Acorda para passar o dia nas redes sociais, vendo a vida dos outros? Acorda eu acordo para enfrentar os problemas da vida, eu vou para a batalha, eu vou para a luta. Não. Existe um propósito maior. Né? O contexto geral é você vencer. Mas existe um propósito maior, existe aí um ganho secundário. Na realidade, não é nem um ganho secundário, é um ganho primário mesmo, é o que você ganha primeiro, que é o seu motivo. Por exemplo, eu tenho motivos, eu tenho coisas a conquistar, eu tenho coisas a manter, eu tenho Propósito. propósitos a manter que são meus. Né? Então, é pelo que eu luto para ajudar pessoas, para me ajudar, né, como pessoa, me ajudar financeiramente falando, porque eu ganho bem para isso. Né? Então, pelo que eu luto?
aí eu tenho meus propósitos pessoais. Porque a gente pode trabalhar, vamos supor, a gente trabalha junto, mesmo consultório, no mesmo, na mesma clínica e tal. Só que eu vou suprir os meus propósitos, as minhas necessidades, trabalhando no mesmo lugar que você, juntos, e você vai suprir as suas necessidades. Então a gente tem que ter isso é intrínseco, é único, é ímpar de cada um. Então a gente tem que ter pelo que, o porquê, qual o motivo da minha ação, o porquê que eu tenho ações, o porquê que eu me movo a fazer isso. Então o paciente ele tem que entender isso. Ou por quem? Porque pode ser por ele, pode ser pelos filhos, pode ser. Ah, eu luto. Não é meu caso, tá? Estou dando um exemplo. É uma fala aqui. Eu trabalho, eu luto para poder ajudar meus pais que estão passando por dificuldade. Aí eu luto porque eu peço que isso não aconteça com ninguém que está acontecendo aqui, mas eu luto porque eu tenho um filho no hospital. Exemplo, tá? Isso é uma motivação. Presta atenção aqui. Muitas vezes a pessoa não tem uma motivação para conquistar o que ele quer, mas na hora da dificuldade ali, ele acha a motivação. Qual a motivação? É que meu filho está doente. Eu tenho que sair para arrumar dinheiro aqui para poder comprar o remédio dele. E a pessoa vai sair e vai arrumar o dinheiro. É o que nos move, É né? o que nos move. É o motivo da ação. Né? Ah, eu não consigo fazer isso. Então deixa você ter uma necessidade grande para você ver se você consegue fazer. Então, pelo que você luta e por quem você luta. Né? Isso é importante. Então, isso vai determinar a sua motivação. Ah, eu não estou motivado a sair para trabalhar, para desenvolver, para conquistar minha vida. Não. Deixa haver uma necessidade mesmo assim. Ou você faz, ou você vai morrer de fome, literalmente morrer de fome. Ou você faz, ou a pessoa que está doente ali, dependendo de você, vai morrer porque você não conseguiu o medicamento. Então a pessoa vai e faz. Então tem que ter o motivo das ações, tá? Então isso que é simplesmente fantástico. A gente entender o pelo que, o por quem nós estamos fazendo aquilo. Então, Viver por um propósito, né? viver por um propósito. Então, se a pessoa não tem isso definido na vida dele, ele não tem motivação. Se a pessoa não tem um propósito definido na vida dele, ele vai lutar pelo quê? Ele vai acordar cedo para quê? Ele vai trabalhar para quê ou por quem? Se ele não tem isso definido e estruturado. Então a motivação não é algo assim, hoje eu estou motivado, acordei motivado para. Ninguém vive feliz, tá? Eu não vou entrar nesse aspecto aqui agora, mas eu vou viver feliz. Não existe isso. Eu vou viver feliz. Não existe. Isso aí é uma enganação de falácia que nós temos para poder justificar algumas questões. Ninguém vive feliz. As pessoas estão felizes. Agora, elas estão felizes por quê? Pelo presente. Pelo que ela está vivendo agora. Você não está feliz ontem. Você foi feliz ontem. Você não está feliz amanhã. Não, você poderá estar feliz amanhã. Mas você está feliz hoje, é no presente. Tá? Então ninguém vive feliz. Existem momentos de dificuldade. Porque se fosse assim, quando a pessoa passasse por um momento de dificuldade, ela ficaria feliz do mesmo jeito. E não é. Nós somos seres humanos. Somos suscetíveis a emoções e variação de emoções. Então as pessoas elas precisam de motivação, ou seja, precisam de um motivo para a sua ação para serem felizes naquilo que elas estão fazendo. Tá? Porque, Então tem que ter propósito, pode falar. na verdade, nem todo dia a gente acorda com aquele âmbito para trabalhar, para estudar. É exatamente isso. A partir do momento que você define um propósito, você acorda lá do jeito que for. Você encarar aquele propósito de frente, você vai lutar É para aquilo isso. acontecer. Cara, é isso, porque quando a gente fala motivação, parece que, uhul, eu tô motivado, eu tô feliz. Não é assim, não. Não é isso. É justamente isso que a conversa tá tomando rumo aqui agora. É isso, a motivação não é uhul. Não, a motivação muitas vezes fala assim, cara, eu tenho que ir porque eu preciso disso. E eu não tô bem, eu não estou bem para fazer isso. Mas isso me motiva a fazer. Então É a bom. motivação não é um estado de felicidade. É um estado de ação. É um motivo para essa ação. Pode falar. Mesma coisa que quando você vai para academia. Às vezes você não está tão disposto, igual você estaria em outros dias, mas pelo fato de você ter aquele corpo que você deseja, que você almeja, você vai mesmo sem estar disposto. É Exatamente. esse o seu propósito. Exatamente. Vamos supor aqui um médico. Tá? Um médico. Eu estou falando médico por quê? Porque além de nós, terapeutas, salvarmos vidas através de tudo isso que nós estamos fazendo, né? de ajudar as pessoas de forma mental e emocional, mas eu estou colocando aqui um médico, vamos colocar aqui um médico socorrista.
É aquele médico que, se ele não tiver ali naquele momento e chegar a pessoa ali no pronto-socorro, né? De um acidente que aconteceu, aquela pessoa morre se o médico não estiver ali. Aí vamos pensar que esse médico ele teve um problema em casa, ou ele está com um problema em casa e ele acordou sem ânimo nenhum, sem felicidade assim aparente para poder ir trabalhar. Ele não está motivado. Só que aí ele pensa: eu não estou feliz, eu não estou bem, eu não tô bem. Tive um problema aqui, enfim. Vamos supor que ele perdeu uma pessoa. Olha só o extremo que eu estou levando aqui. Ele perdeu uma pessoa. Só que qual o motivo dele ir trabalhar? Qual o motivo dele ir para o plantão? Salvar a vida de outra pessoa. Então ele não precisa estar feliz. É lógico que salvar a vida de uma pessoa, eu acredito que para um médico socorrista plantonista, isso deve deixar ele feliz, fazer ele feliz ali naquele momento, salvar Não a é vida de só uma pelo pessoa. fato, igual você colocou aí, dele ter perdido outra pessoa aí, já lhe colocaria Exatamente. Eu vivo feliz. Não, você está feliz pelo que acontece. Pelo que acontece na sua vida, como as coisas estão acontecendo na sua vida. Porque você pode deixar de ficar feliz em algum momento e não vai viver feliz 100% do seu tempo. Mas aqui o que eu quero trazer é o seguinte: a motivação não é o estado de felicidade. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui agora. A motivação não é um estado de felicidade. Que as pessoas pensam: tô feliz, eu tô motivado. Não é. E é por isso que eu deixei de fazer palestras desse jeito há muito tempo. Muito tempo. Quando eu entendi isso, eu não faço palestras motivacionais dessa forma. Quando eu faço palestra motivacional, eu trago isso que eu estou trazendo agora. Qual o motivo da sua ação? Não precisa você estar feliz, mas o a porquê que você palavra, faz. Pode falar. a definição de motivação seria seguir sendo que você esteja feliz ou não. É isso. Não é que seja a palavra que define a motivação, mas é assim, é algo que acontece. Independente de você estar feliz. E outra Bem ou coisa, não, independente de você gostar de fazer aquilo, mas é sua necessidade, é um motivo para que você faça, então você precisa fazer. Então, motivação, porque às vezes a pessoa pensa assim: poxa, eu não estou acordando feliz, eu não estou acordando bem, eu não estou acordando. é, 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 Poxa, eu não tô disposto. motivado. É o que a pessoa fala: não tô motivado a fazer isso. Mas você não precisa estar motivado, feliz, bem para fazer. Simplesmente você tem que entender que precisa ser feito. E é isso que o paciente. A gente está falando de um caso específico aqui, mas abrange várias outras áreas. É isso que o paciente precisa entender. Que independente de ele querer. Ele querer não. Está Independente de disposto ou não. ser, estar disposto ou não, aquilo ser algo agradável ou não, mas é a necessidade, é o motivo para que ele faça aquilo. Eu comecei num propósito ontem. Comecei num propósito, e eu levo meus propósitos a sério. Eu comecei num propósito ontem: cortar durante 30 dias 100% da açúcar. Durante 30 dias eu não vou tomar açúcar de forma nenhuma. E eu sou uma formiga pro lado de açúcar. Eu gosto muito de doce. Mas eu fiz um propósito. Só que assim, para o meu paladar é bom? Não. Porque eu gosto muito de doce. Toda hora um chocolate, uma coisa, eu gosto. Para o meu paladar é bom? Não. Mas é necessário. Eu preciso cortar o açúcar durante um tempo na minha vida. Eu fiz um propósito durante 30 dias. Não tomar nada com açúcar. Nada, É absolutamente assim, nada com açúcar. Não é bom, não é agradável para mim. Mas é uma necessidade, é o motivo da minha ação. Qual o motivo da minha ação? Saúde. O motivo é a minha saúde. E qual é a minha ação? Não comer açúcar. Então eu vou deixar de comer açúcar mesmo sem gostar. Eu gosto de açúcar. Mas sem querer de verdade deixar de comer açúcar, eu vou deixar. Eu já deixei. Ontem, hoje já não comi e vou passar esses 30 dias sem comer. Eu é já isso, fiz não. isso outras vezes. Pode falar. E assim a vida, tem hora que a gente temos que abrir mão de algumas coisas por motivos maiores, né? Exatamente. É isso que eu quero que você que está assistindo agora entenda. A motivação, tá? Isso aqui define tudo o que a gente está falando aqui. A motivação não é algo que vai te dar especificamente prazer em estar fazendo. Não é algo que vai especificamente te deixar feliz. A motivação ela não parte da felicidade e do prazer, não. Ela pode trazer depois, né? A sua atitude pode trazer depois Futuramente. os benefícios que vão estar contidos nisso podem trazer felicidade, pode trazer prazer nisso. Mas a motivação não tem nada a ver com prazer e alegria, felicidade de fazer. Não. A motivação é o motivo pelo qual você está fazendo. E é isso que a gente tem que entender. Por quê?
O paciente acorda de manhã, né? Vamos trazer aqui para esse aspecto do seu paciente. O paciente acorda pela manhã e fala assim: ah, eu não estou motivado a trabalhar, eu não estou motivado a conquistar o que eu quero, eu não estou motivado. Aí por que não está motivado? Eu estou acordando assim, meio cabisbaixo, meio triste e tal. É lógico que vai acordar triste. Se você não está conquistando o que você quer, é lógico que vai acordar triste, não vai estar bem. Mas qual o motivo para você fazer isso? É você conquistar o que você quer. E lá na frente você vai adquirir a felicidade necessária, inclusive Ô, Samuel, para continuar assim. Pode falar. eu ancorei isso nele. Toda vez que ele amanhecer pela manhã desmotivado de fazer aquilo, vai vir na mente dele todo aquilo que ele almeja conquistar. Toda vez que ele amanhecer desmotivado, a motivação dele vai surgir dos objetivos que ele quer É conquistar. Ele vai isso, é o visualizar aquilo. propósito. É o O propósito, tudo propósito parte dele. do propósito. Qual minha motivação? É meu propósito. Não precisa eu estar bem para fazer, basta eu saber que eu quero aquilo ali. Mesmo ele não estando se sentindo bem, que ele vá a si mesmo, para que ele possa conseguir o seu Exatamente. propósito. Exatamente. E isso, Ed Carlos, já finalizando aqui, né? A gente já vai encerrar o vídeo, mas essa responsabilidade em relação ao seu paciente não é sua. Não é sua. Em relação ao seu paciente. A sua responsabilidade são nas suas ações, é na sua motivação. Você que tem responsabilidade em se manter motivado, em buscar a motivação, que é o motivo da ação. Tá? É para você, mas para o seu paciente não. Porque a sua, vamos dizer assim, a sua responsabilidade, vamos dizer assim, é passar isso para ele. A sua responsabilidade é passar a responsabilidade para ele. Meio redundante, Fazer que mas é ele, isso quando aí. ele veja com outros olhos, né? Que ele Que ele, entenda. Que ele entenda. Que ele entenda que a responsabilidade é dele de se manter motivado e ele Ô, entenda Samuel, que motivação não é alegria, motivação é o motivo da ação. Pode falar. eu trouxe para ele uma frase também que eu achei interessante também. Tu já viu aquela frase de Márcio Cortella? Sim, é Mário Cortella, não? É Mário Cortella, Mário Cortella, isso. Professor Mário Cortella. aquela que vaca não dá leite, e assim trazer para o Aham, âmbito da vida. é bem conhecido. Foi bem conhecido. A vaca não dá leite, você tem que tirar o leite da vaca. E tirar. É, E assim, para a gente tirar o leite da vida, a gente tem que lutar, tem que espremer ali para poder, espremer. pra poder sair. E tudo na vida é assim. Dificilmente vem alguma coisa fácil. E quando vem fácil, olha só, quando vem algo fácil na vida da pessoa, mas a pessoa não tem o propósito, ela não liga, aquilo não tem valor para ela. Se você não tem o propósito daquilo ali, aquilo vem para sua mão, você não tem propósito daquilo ali para você, não tem serventia, não tem valor nenhum aquilo ali para você. Se você não usa, se você não vai, é, sei lá, eu trabalhei na minha vida, né, na parte de juventude, eu trabalhei em partes técnicas, né? Então assim, eu sou muito faz tudo. Minha vida toda eu não chamo pessoas para resolver consertar coisas em casa, equipamentos, eletricidade, essas coisas não chamo. Eu mesmo faço tudo. Minha vida toda foi assim. Mas hoje, se eu receber um equipamento caríssimo de instalação predial, por exemplo, de instalação de internet, essas coisas. Exemplo, eu estou falando porque eu estou falando de uma parte técnica que eu sei mexer. Eu sei mexer. Mas se eu receber um equipamento hoje para que eu possa trabalhar com isso, para mim não vai ter valor nenhum. Esse equipamento pode ser um equipamento mais caro que tiver. Para mim não vai ter serventia nenhuma, não vai ter valor esse equipamento, porque é um equipamento que eu não vou usar. Eu posso usar para mim aqui no dia a dia, mas eu não vou. Aquilo ali não vai fazer com que eu ganhe dinheiro, porque eu não vou trabalhar naquela área. Entendeu? Não é meu propósito trabalhar com isso. Eu sei, tenho conhecimento, sei fazer parte técnica de estruturações eletrônicas, enfim, né? Eu tenho esse conhecimento. Faço quando é coisa para mim, não chamo ninguém para fazer, mas eu não vou utilizar aquele equipamento. Eu não tenho o propósito de utilizar aquilo, né? E então aquilo não vai ter valor para mim. Mas se eu pegar todo aquele equipamento e passar para um profissional da área, poxa, para ele vai ter um grande valor, porque o propósito dele está dentro daquilo ali, de É trabalhar com viver aquilo ali. daquilo, né? Hã? É viver daquilo. É viver Viver daquilo. daquilo. Aquilo vai ter um benefício muito maior para ele do que para mim. Então, assim, às vezes as coisas vêm fácil, mas não tem valor nenhum para aquela pessoa.
A pessoa não tem. Exemplo, pessoas que herdam terra, por exemplo, né? Terra mesmo, fazendas. A pessoa herda a terra do pai que faleceu, né? Enfim, de um ente ali mais próximo, herdou aquela terra, mas ele não tem pensamento nenhum de trabalhar com a terra, de lidar com a terra e né? De buscar extrair alguma coisa da terra. Aquilo ali para ele não tem valor nenhum. Não fala não. Entendeu? Agora, se o Agora, propósito dele for utilizar da terra para poder viver, ter seus benefícios, aquilo ali vai ter um valor extraordinário para ele. Então, o valor vem do propósito, tá? E o propósito é o motivo da sua ação. É assim que funciona. Né? Qual o valor daquilo para você? Então, é isso que a pessoa tem que buscar. Ed Carlos, eu acho que a gente já. Acho não, certeza. A gente já conseguiu passar aqui a mensagem aqui para o pessoal que está nos assistindo aqui agora, para você que está nos assistindo. E eu acho que a gente já pode encerrar aqui sem se estender muito. Mas tem algo a mais que você queira trazer aí referente a tudo isso? Pode ficar à vontade. não, era só isso mesmo. Era a dúvida que eu tinha era como trazer para ele essa automotivação que ele tanto procurava. Aí, no caso, eu trouxe que é aquela questão de para se manter automotivado, ele empenhar no qual seria o foco dele. Exatamente. Qual o motivo Isso, dele, né? O o foco é o motivo motivo que que ele tem. move ele aquilo. Exatamente. Qual o propósito? O propósito e o motivo, eles são praticamente uma coisa só, A né? mesma palavra, praticamente. O propósito vai ser o motivo dele, né? E o motivo é o A palavra que propósito. move ele a seguir em frente, né? Até ações, né? Porque a pessoa, não tô, tô acordando desmotivado. Cara, bota um propósito na cabeça. Bota um propósito na tua vida. Tá desmotivado porque tá sem propósito, tá sem, sabe? Tá sem um motivo para aquilo ali. Sem planos para o futuro. Enfim, então o princípio é esse. Não adianta, eu vou participar de uma palestra motivacional final de semana que vai ter tal, tal, tal. Vai chegar segunda-feira e não vai se levantar da cama do mesmo jeito, se ele não entender isso que a gente está explicando aqui. Tá bom? Bom, eu gosto desse assunto. Eu tenho palestras sobre isso, sobre motivação, motivo da ação, enfim. Eu gosto, é um assunto que me chama muito a conversar. Mas eu acredito que dentro do que você fez nessa consulta, nessa última consulta com ele tem entendido realmente isso, né, se você passou dessa forma. E assim, você está de parabéns por estar desenvolvendo esse trabalho, esse papel, né, de uma forma tão bacana, tão legal. Tá bom? Bom, já que não temos mais considerações a fazer, eu vou encerrar aqui a nossa mentoria de hoje e a gente pode bater um papo aqui ainda, né? Depois da mentoria, depois da gravação aqui que eu encerrar, a gente pode continuar batendo papo. Mas eu vou me despedindo aqui do pessoal e de quem está nos assistindo agora, tá bom? Pessoal, grande abraço, até a próxima mentoria. E Ed Carlos, fique à vontade para fazer as suas considerações finais também aí. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.